eu me formei na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e prestei a residência de Clínica Médica. Me formei agora no final do ano passado, então, dezembro, mais ou menos. Meio de dezembro eu terminei a faculdade. Entendi. Então, você fez clínica, já fez direto no ano da formatura, você estava no seu sexto ano da faculdade, no ano passado, e no seu quinto ano você chegou a estudar para a prova de residência, seja por conta própria ou através de algum cursinho, como é que foi isso? Então, eu conheci a JJ, assim, bem no começo da JJ Mentoria, lá por 2019. Então, eu estava, acho que na metade do quarto ano, começo do quarto ano, e eu já estava tentando ver, né, como que eu iria estudar, me preparar para a residência. E vendo a metodologia da JJ, eu achei, tipo, sensacional. E comecei a me preparar via JJ Mentoria, né, hoje Aristo, no começo do quinto ano, ou seja, em 2020. Ah, você foi nosso aluno, então, no início de 2020. Isso, 2020. Entendi. Fiz 2 anos de JJ. E, pô, que legal, cara. E deixa eu te perguntar, como é que você tá? Você lembra quanto que você tirou no primeiro simulado, no início de 2020? Você lembra disso? Você tem alguma ideia, pelo menos? Eu lembro, eu tirei 42 questões. Né? Foi um simulado de 100 questões, né? Fiz 42%. Aí no começo a gente já vê, né? Tem aquele baque lá de que o caminho vai ser bem árduo, né? Entendi. 42, Mas você, 42. como ainda tinha 2 anos, você ficou, achou que não ia dar ou ficou mais tranquilo? Não, tem 2 anos aqui para mudar essa história, vamos lá. Então, como eu entrei no quinto ano, né? Eu meio que já esperava o resultado, ele, digamos assim, vinha um pouco abaixo, né? Um resultado ali na faixa de 40, 50. Então, assim, em um primeiro momento eu não me preocupei tanto, porque eu tinha os 2 anos, né? E estava bem focado em me preparar bem nesses 2 anos. Porém, assim, eu acredito que era mais ou menos o que eu esperava acertar nessa faixa, tipo de 42, 45, por estar no começo do quinto ano, né? Entendi. E como é que foi sua evolução? Primeiro vamos falar do seu quinto ano, então, que agora, já que você fez 2 anos, acho bem legal isso. Como é que foi sua preparação, tanto em termos de constância, porque eu sempre digo que o maior desafio, especialmente do aluno que está no quinto ano, que ainda está longe da prova de residência, é a pessoa ter motivação para estudar quase todo dia, né? Não é fácil, o ano inteiro. Quero saber como é que foi em relação a isso e como foi em relação também a método, a estratégia. Como é que foi seu estudo lá no quinto? Então, assim, acho que o mais difícil, né, quando eu comecei a me preparar foi, tipo assim, pensar em conciliar tanto o internato quanto a questão de estudar para residência, né? Então, a gente tinha preocupação, pelo menos eu tinha, que talvez se eu focasse muito em uma, eu ia estar prejudicando a outra, entendeu? Então, assim, eu procurei ser bem equilibrado, tanto em questão de focar um pouco no internato, focar na prática, né? Quanto focar no estudo para a residência médica. E, assim, eu nunca me dei muito bem estudando via, por exemplo, aulas, né? Essas aulas tradicionais. Nunca gostei também de fazer resumo. Então, eu gostava muito de um estudo mais aplicado, né? Onde a gente tinha mais aplicabilidade. Então, assim, no início do quinto ano, então eu achei bem interessante, né? Então, a metodologia do JJ e comecei a fazer mesmo as questões, fazer de acordo com as metas, né? Por exemplo, a questão da disciplina, que vocês focam bastante, né? Era também uma preocupação. Então, a partir das metas que a JJ Mentoria dava, assim, a gente conseguia ter pelo menos eu conseguia ter uma disciplina muito boa. Então, assim, durante o quinto ano, eu não fiz tantas questões, igual eu fiz no sexto ano, mas ali deu uma média de 30 questões por dia, né? Fazendo também as teorias certinho, pelo menos as 3 aulas semanais, e assim por diante. Não fiz tanta prova no quinto ano, eu acredito que eu tenha feito, tirando os simulados, né, provas na íntegra, umas 5, 4 provas na íntegra durante o quinto ano, ou seja, não foi tanto, né? Eu comecei a focar mais em resolver provas no sexto ano. O quinto ano foi importante para adaptação à metodologia, né? Para chegar no sexto ano já
bem assim, com uma nota boa, né? Uma nota já, já inicialmente assim, razoável, né? Entendi. Achei muito legal. Isso que você falou do conciliação do internato com o estudo é uma grande preocupação da galera que ainda está no quinto ano, no primeiro ano de internato. Você falou que basicamente você se dividiu. Você, pô, eu vou focar uma parte do meu tempo no internato, uma parte do meu tempo na residência médica. Imagino que quando desse para você conciliar o estudo junto, você devia fazer, mas nem sempre dá, né? Apesar da gente liberar o conteúdo em fases grandes, exatamente para facilitar essa conciliação, não é sempre que dá, então é importante a gente ter essa separação do tempo mesmo. E você falou das questões, eu achei legal que você falou. Não fiz tantas questões quanto no sexto, mas você falou em 30 questões por dia. Isso é um número muito alto para quem está no quinto ano. Normalmente as pessoas têm aquela ideia de que no quinto ano é só teoria. Pô, vou estudar só teoria no quinto ano para formar minha base, e aí vou chegar no sexto, vou revisar e vou fazer um monte de questão. E aí sabe que o problema disso é que você perde, né? Você perde o conteúdo. Você perde seu tempo. E você terminou com quanto o quinto ano? Você lembra, mais ou menos, quando você estava tirando em prova, simulado? Então, na prova, acho que no simulado eu estava na faixa no final do quinto ano, na faixa de 70 a 75. Já estava tendo uma nota boa, né, no final do quinto ano. Assim, algumas provas na íntegra, eu estava fazendo também nessa faixa de 70, 71, 72. Estava assim com uma nota já razoável no quinto ano, porque querendo ou não, né, se você vai se preparando com questões, é inevitável o resultado vir, né, o aumento do número de acertos, ele meio que vem naturalmente, né? Por isso que eu acho que a metodologia é fantástica. Pô, que legal, cara. Você, na verdade, estava muito bem no final do quinto ano. Você já aumentou aí 30 pontos no primeiro ano. E aí é legal uma coisa, o Marcos aumentou 30 pontos no primeiro ano dele de preparação. Quer dizer que ele vai aumentar 30 pontos no segundo ano também? Claro que não. Senão ele ia tirar mais do que 100 na prova. Então, a evolução, quando você faz um bom quinto ano, ou pensando no extensivo programado, um bom primeiro ano de preparação, o segundo, a sua evolução vai ser menor, mas vai ser a evolução necessária para conseguir atingir os objetivos. Mesmo o Marcos daí tendo tirado 42 na primeira prova, muita gente se desespera, né, tirar uma nota dessa, ele já no primeiro ano já chegou nos 70. E aí tá, cara, você continuou com a gente no sexto, né, em 2021. Como você falou, no quinto ano você também se adaptou melhor à metodologia. E aí, quais foram as principais mudanças? Você já falou do número de questões, né, que você aumentou, número de provas, teve mais alguma coisa, mais constância? Como é que foi isso? Eu acho que, assim, no geral, acho que foi a intensidade um pouco do estudo, né? Assim, em média, não que eu acho também, né? Por exemplo, a metodologia, ela foca principalmente na constância, né? Você ter constância durante todo o ano. Então, em nenhum momento me senti que eu, tipo, exausto, assim, de tanto estudar. O principal era a constância. Então, todo dia estudando um pouco, acaba que não te deixa tão exausto, né? Porém, eu aumentei de intensidade como um todo no estudo para a prova. Por exemplo, então aumentei, né, de 30 para 50 questões por dia e fazia uma prova por semana, toda semana, a partir do sexto ano, ou seja, eu fiz 5 provas, 4 ou 5 no quinto ano, no sexto ano deu bem mais, né? Praticamente uma prova por semana a partir de março. Então, assim, e também o que eu fiz talvez de diferente é fazer mais flashcards. No quinto ano, eu não fazia tanto flashcard. E, por exemplo, eu pego o exemplo da prova da Unicamp, a prova dissertativa da Unicamp, porque a Unicamp é uma prova teórica, no período uma prova objetiva no período da manhã, e na parte da tarde uma prova dissertativa. E a prova dissertativa da Unicamp são, tipo assim, respostas curtas. Então, assim, é uma frase. Então, os flashcards, parecia que eu estava resolvendo flashcards na prova da Unicamp à tarde. Isso foi, então, esse diferencial no sexto ano, né, de aumentar um pouco o flashcard, que era uma falha minha, foi interessante, né, nessa parte. Entendi. Então, assim, basicamente você foi ainda mais fiel ao método no sexto ano, né? Você, pô, começou a fazer prova toda semana, começou a fazer mais os flashcards, que muita gente tem preguiça. E claro que para prova aberta o flashcard ajuda muito,
Mas mesmo para quem não vai fazer prova aberta, façam os flashcards. Por favor, que os flashcards contribuem muito na fixação dos conteúdos. Eu sei que é chato fazer flashcard, assim como é chato fazer prova. Porque o flashcard é uma questão aberta, né? E ninguém gosta de questão aberta. A verdade é essa. Se pudesse escolher, eu acho que 90% das pessoas escolheriam fazer uma prova sempre objetiva, porque tem as opções, é mais fácil, dá menos trabalho, mas é justamente por dar mais trabalho que é mais efetivo, né? O flashcard e também fazer provas toda semana. E você falou que você estudou com mais intensidade também no sexto ano. Você tem uma ideia de quantas horas por dia? Claro que eu sei que varia, né, isso, mas mais ou menos no quinto ano, no sexto ano, quanto você estudava para a prova de residência, né? Tirando o estudo para o internato, no quinto e no sexto, mais ou menos. Então, nos dias que eu, por exemplo, tinha atividade do internato, eu fazia pelo menos, no mínimo, as 50 questões e os 50 flashcards. Então, aí dava por volta de 2 horas e meia de estudo quando eu tinha atividades do internato. Porém, tinha alguns dias que eu não tinha nada. Então, tinha, por exemplo, dia livre. Nesses dias, eu estudava o período da manhã e o período da tarde. Então, eu estudava mais ou menos umas 3 horas no período da manhã e umas 3 horas no período da tarde. Então, assim, variava. Então, em média, 2 horas e meia. E quando tinha dia livre, estudava aquele período, mais ou menos umas 3 horas. Entendi. Basicamente, dava esse horário. E aí você falou que nos dias que você tinha atividade, você fazia 50 questões, 50 flashcards, que são a revisão inteligente, né? Para quem não sabe, a gente tem a RI, que é a revisão inteligente, que são questões e flashcards do tema que a pessoa já estudou, e tem uma inteligência artificial que cai mais assuntos que a pessoa tem mais dificuldade, que ela está errando mais ali na plataforma, e também cai mais assunto que é mais importante nas provas prioritárias do aluno. Então, isso que é RI. Era a atividade que você priorizava nos dias que você tinha mais dificuldade? Então, se você tinha que fazer só uma atividade, não vai dar tempo para eu estudar tudo. Era isso que você priorizava? Priorizava as questões. Assim, as questões eram os 7 dias da semana fazendo questões o ano inteiro. Assim, raros foram os dias que eu não fiz questão ano passado, né? Então, basicamente, o ano inteiro aí, pelo menos as 50 questões, os 50 flashcards eram a rotina do dia a dia. O interessante é quando você faz no quinto ano, chega no sexto, né? Vira algo meio que natural, né? Você tem as 50 questões ali para fazer e você faz, você nem vê o tempo passar, que você Isso vai aí que rapidão. você está falando é uma definição de hábito. Hábito é exatamente isso, é aquele comportamento automático que a gente tem, que de tanto a gente fazer, a gente nem percebe mais o que a gente faz. É que nem escovar o dente, cara. Escovar o dente quando acorda vira um hábito, você nem pensa mais, mas você está fazendo. E é legal isso que em uma das conversas que eu tive aqui com um ex-aluno, se eu não me engano, também era um aluno que tinha feito 2 anos com a gente. Ele falou que quando terminou as provas, ele ficava até sentindo falta. Pô, cadê as questões para fazer? Aquilo entrou tanto na rotina estranho, dele. né? Que Estranho você não ter mais questões para fazer, né? Você fala assim, caraca, acabou Exatamente. mesmo. E aí, Marcos, eu sei que você já começou o sexto ano numa nota bem melhor, né? Porque você fez um bom quinto ano, que é uma coisa que, inclusive, é muito recomendável, especialmente para quem quer uma especialidade concorrida ou quer entrar numa instituição de peso. E eu sei que você fez aí, você citou a prova da Unicamp, que foi uma das provas que você fez, uma instituição bem concorrida e que atrai olhares do Brasil inteiro. Então, vale a pena a pessoa ter uma boa preparação em 2 anos para se garantir. Mas eu imagino que, mesmo assim, no sexto ano, nem tudo foram notícias boas, né? Deve ter tido oscilação no meio do caminho, nem sempre a sua nota evoluiu. Como é que foi isso? Teve dificuldade psicológica no decorrer do tempo? Achou que não ia dar em algum momento? Como é que foi? Assim, a gente, né, se esforça todo dia, né, faz as questões, mas você faz o que dá para você fazer, né? Você faz as questões, faz os flashcards, porém tem momentos mesmo que a gente fala, será que vai dar? Será que vai dar, né? Gera aquela dúvida. Assim, tive resultados que não foram tão bons, assim, quando eu estava fazendo provas na íntegra, por exemplo. Fiz uma prova em que eu tirei, eu acho, na faixa de 67, 65 questões. Isso por volta de maio, já, junho. Aí você já fica ali com aquela cabeça, ixi, eu tô já quase no meio do ano, fiz um ano e meio aqui e tirei essa nota ruim, né? Mas
a gente tem que aprender com a prova, né? A hora de errar é agora, né? Você tem que pegar aquela prova, pegar aquele erro como combustível para você estudar ainda mais. Então, Opa. mas assim, com certeza teve momentos complicados, né? Entendi. Eu sempre digo que o erro, na verdade, é o maior aliado da evolução, porque É, é ele que te aponta o que você precisa melhorar. Sem ele, cara, você fica perdido. Você está num mar sem bússola, sem os erros. E, claro, os erros durante a preparação. Na hora da prova, aí sim a gente tenta fugir deles o máximo possível. E aí você me falou que você fez 4 provas, é isso? Você fez 4 provas. Quais isso. foram essas provas? E me conta dos resultados aí dessas provas já no final de 21. Então, eu tinha 2 provas prioritárias, né? Assim, que eu entrei no sexto ano com elas na cabeça, que era a Unesp e a Unicamp. Porque o objetivo meu era entrar numa universidade grande de São Paulo, porém do interior, considerando o custo de vida da cidade de São Paulo, que é a capital. E tinha 2 provas, eu estava assim na dúvida qual que eu iria fazer, qual que eu não iria fazer. Eu acabei fazendo 2 do Paraná, porque a minha cidade do interior onde eu moro, chama Taquarituba, ela fica na divisa com o Paraná. Então, em termos de localização, fazia um sentido fazer essas 2 do Paraná. Então, eu fiz a UEL, a UFPR, a Unicamp e a Unesp. A Unicamp foi e a Unesp eram as minhas prioritárias, né? Então, na Unicamp, eu passei, fiquei em 7º lugar, né? Na primeira chamada da clínica médica. A Unesp eu passei também, fiquei em 15º. Na UEL, fiquei em 6º. E na UFPR, eu fiquei de suplente. Porém, eu acabei desistindo, fiquei numa posição boa para ser chamado, acabei desistindo para outras pessoas, né? Para não atrapalhar eventuais chamadas, né? Ou seja, conseguiu aí 3 aprovações, É, muito provavelmente seria chamado na UFPR também. Mas, pô, que isso, cara, parabéns. E qual foi sua nota nas provas, pelo menos na parte de prova mesmo, teórica ali na Unicamp, na Unesp, quanto é que você ficou? Então, na Unicamp, eu fiz 84 na prova teórica. Eu estava analisando, até foi a 4ª maior nota de todos da clínica médica. E na Unesp, eu fiz 80 pontos. Porém, eu não sei qual foi a posição da nota, porque eles só deram ali somar a nota, mas assim, não fizeram uma colocação da primeira fase, né? Assim, Entendi. e meu currículo não era muito bom, então eu tinha na cabeça que eu tinha que ir bem na prova, porque o currículo sempre abaixou minha nota, né? Tipo, a UFPR, meu currículo fez eu cair lá embaixo, por exemplo. Mas, assim, basicamente... E na UEL, eu fiquei em 6º, né? Fiz... Era uma prova difícil, a UEL é uma prova difícil, tem muita questão difícil. Acho que eu fiz quase 76, ou 75, alguma coisa. Caramba, cara, parabéns. Eu tô pensando aqui, você falou que você começou o 5º ano com 42 e tirou na Unicamp 84. 85. Você Deu dobrou, certinho. dobrou, a, Dobrou. dobrou a nota aí em menos de 2 anos de preparação, né? Um pouco menos de 2 anos. Que isso, cara. Muito legal mesmo ver sua história, porque é mais uma daquelas que comprovam que não importa o objetivo. Pô, Unicamp, 7º lugar em clínica médica. Imagino quantas pessoas não fizeram aí o concurso de clínica médica da Unicamp no Brasil inteiro. Pessoas do Brasil inteiro vão lá fazer essa prova. E você foi lá, conseguiu um 7º lugar, mesmo começando com 42. Eu falo isso porque eu sei que tem uma galera que às vezes tem uma nota que acredita que é muito ruim no início e a pessoa realmente não Uhum. acredita que vai dar para evoluir e chegar num lugar como esse. Às vezes a pessoa até acha que pode evoluir um pouco, mas, pô, vou evoluir até no máximo 60, 60 e pouquinho. É, E é muito legal ver um caso como o seu, um caso realmente aí que mudou sua história nesse 1 ano e 10 meses, mais ou menos, aí que foram de preparação. Parabéns, cara, pela sua dedicação, parabéns pelos seus obrigado. resultados. E você vai para a Unicamp mesmo, é isso? Então, eu acabei optando pela Unesp por ser mais próximo de casa, fiquei em dúvida entre as duas. Assim, se analisa várias questões, né? Custo de vida também de Campinas era maior, então eu prefiro ficar na Unesp, um pouco mais próximo de casa, um custo de vida mais baixo. E assim, em termos de residência, uma residência que eu procurei saber como que era, de altíssima qualidade, e foquei de ficar na Unesp mesmo. Sim, Não, penso eventualmente fazer alguma sub em São Paulo, né? Quem sabe aí.
ir Já para sabe capital. qual sub que você pensa, que você quer, ou ainda vai decidindo durante a residência? Então, eu estou pensando em cardiologia, né? Vamos ver. Área que Boa. eu gosto. Vamos ver. A Unesp é muito legal. Eu conheço uma galera que fez clínica lá É. na Unesp, todo mundo com Que muito legal. feedback positivo. Você seja muito feliz lá em Botucatu, que você tenha muito sucesso Valeu. na residência, cara. Muito Obrigadão. obrigado mesmo por compartilhar a sua história. Obrigado pela dedicação ao curso nesses 2 anos também, cara. Muito obrigado, que sem isso, sem dúvida nenhuma, você estaria até hoje com 42. Não importa se o nosso curso não seria nada sem a sua dedicação. Então, parabéns, cara. Obrigado. E é isso, cara. Desejo tudo de bom para você na residência. Valeu. Eu que agradeço todo o time da JJ, Arista agora, né? Porque acho que tipo, a metodologia de vocês é fantástica. A plataforma pioneira, na minha opinião. Acho que sensacional. Com certeza vocês fizeram parte dessa grande vitória. E bora para frente aí, né? Boa, cara. Muito obrigado pelas palavras. E uma última pergunta, que eu acabei esquecendo, eu É. normalmente faço no final. É de tudo, ainda mais você que fez 2 anos, saiu de 42, foi para 84, de tudo que a gente teve aí nesses 2 anos, nos cursos, o que você acha que mais te ajudou? O que você acha que mais contribuiu aí para essa evolução incrível, para esses resultados que você conseguiu? Então, eu acredito que foram as revisões cíclicas. Eu acho que foram, tipo assim, a plataforma, a inteligência artificial da plataforma, ela faz com que você tenha uma preparação totalmente personalizada, né? Em termos, porque você coloca suas instituições prioritárias. Então, acho que a plataforma em si, a inteligência artificial, utilizada através das revisões cíclicas, eu acho que foram aí a pedra-chave foi sensacional aí da JJ.